Amados, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é a razão da nossa existência na face da terra, e o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja sempre louvado. Pela graça de Deus, eu vou fazer uma ministração aos vossos corações. O objetivo dessa ministração é conscientizá-los que não era para vocês existirem, não era para vocês estarem aqui hoje, e mostrar à luz da Bíblia por que vocês existem. Mostrar também à luz da Bíblia por que você tem esse pai, por que você tem essa mãe, por que você nasceu nesta família, por que você nasceu nesta casa, neste bairro, nesta cidade, e não em outro lugar. Na mente de Deus, qual é o propósito real da sua existência? O que Ele quis fazer com você? Enfatizar que não era para você existir, era para outra pessoa estar no seu lugar. E mostrar para você hoje o que Deus projetou para o teu futuro. O objetivo também hoje é tratar de complexo de inferioridade, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, e mostrar o que Deus pensa acerca de você. Então, hoje, é uma palavra direcionada sobre sua origem e seu destino. Então, antes de ler o texto da palavra de Deus, conscientizá-los mais uma vez que há uma probabilidade de você não dar glória a Deus, não falar línguas estranhas, de não pular. Mas há uma probabilidade muito grande também de você chorar, de você gritar, de você se contorcer. E se você vê alguém jogado no chão, gemendo, não se escandalize que não é demônio. E como é uma palavra que vai falar diretamente sobre sua existência, pessoas que estão lá na retaguarda, que estão tendo dificuldade, se quiser vir mais à frente, se não tiver assento, e eu não sei qual é a visão da igreja, mas se quiserem sentar aí no tatame ou no chão, ou aí onde estão, é importante, porque hoje você vai entender um pouco acerca da sua existência. E quanto mais você estiver próximo de mim, é melhor, porque pedagogicamente falando, a pedagogia ensina que só há uma aprendizagem quando há um feedback. Então, quanto mais você próximo, é melhor. Pessoas que estão na galeria, se quiser achar um lugar aqui embaixo para estar bem próximo, venha, porque hoje você vai ser tratado por Deus. Eu vou usar um personagem muito familiarizado aos senhores, muito familiarizado. Está vindo irmãos lá da galeria, e tem irmãos descendo da galeria para cá, e venha mesmo, venha mais próximo, venha e vai apertando aí, porque quanto mais gente aqui, num adágio interiorano, diz que quanto uma brasa mais próxima da outra, o fogo pega mais rápido.
Vai apertando, deixa os irmãos juntarem aí e vamos abrir. Parece-me que eu tenho até às 16 horas para ministrar para vocês. Vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro capítulo. E o 20º versículo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 20. Se você achou, diga aleluia. Acompanhe a leitura comigo. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito justamente isso? Ana concebeu. Eu vou fazer uma pergunta de escola bíblica dominical aos senhores, aos jovens. E Ana podia conceber? Não. E por que ela concebeu se ela não podia conceber? Deus permitiu. Aí vocês vão entender isso. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz. Vê se diz assim. E deu à luz a filhos ou a um filho. Deu à luz um filho. E chamou o seu nome Samuel. Agora veja se foi Deus que mandou ela chamá-lo de Samuel. Deus deu o nome, diz, ó, põe o nome do garoto Samuel. Ou foi ela que olhou para o garoto e disse, vai se chamar Samuel. Foi ela, não foi Deus. Você vai entender também disto. E olha o final do versículo. E pôs o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Está escrito isso na sua Bíblia? Amém. Ana era casada com quem? Com Elcana. Mas ela não diz que foi Elcana que deu Samuel a ela. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus! E também ela não disse que Samuel é fruto de uma relação sexual de uma esposa com um esposo. Ela está dizendo que Samuel é resultado de um pedido. Logo é um presente. É uma dádiva. Assentai-vos. Mantenha sua Bíblia aberta. Como eu vos disse, minha proposta hoje aqui é falar um pouco, mostrar nesse texto, meu Deus do céu. Vamos aguardar esse povo sentar, de preferência aqui na frente, ó. Quando estiver todos acomodados, vocês dêem um glória a Deus aí.
Então, vamos por parte. Aqui à minha direita, se tiver todos acomodados, digam glória a Deus. A segunda fileira, todos acomodados, digam aleluia. Aqui a terceira, se estiver todos acomodados, digam louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui é o centro. Se tiver todos acomodados, diga Jesus é bom. Jesus é bom. À minha esquerda, todos acomodados, diga Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aqui à minha esquerda, todos acomodados, diga Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ok. Na galeria, se tiver todos acomodados, diga Ele é meu bem maior. Então, vamos à palavra. Glória! Como eu vos disse, antes de trabalhar esse texto, meu objetivo aqui hoje é conscientizá-los que não eram para vocês estarem aqui hoje me ouvindo. Não eram para vocês existirem. Mostrar também por que vocês existem. E justamente vocês estão aqui hoje me ouvindo e não outra pessoa em seu lugar. Também meu objetivo é mostrar que você não é resultado de uma união do seu pai com a sua mãe. Vou lhe mostrar isso biologicamente, teologicamente, sociologicamente, psicologicamente e biblicamente. Mostrar também para vocês por que você nasceu justamente nessa família e não no palácio da rainha da Inglaterra. Por que você nasceu neste bairro, nesta casa, tem esse pai e sua mãe, esta mãe, e você não nasceu na Casa Branca. Você não é filho do presidente dos Estados Unidos. Por que isto? Mostrar um pouco da sua origem, mas também mostrar por que Deus escolheu o útero da sua mãe e não outro útero. Mostrar que você não existe a partir do útero materno. E conscientizar você acerca do seu destino. Vou mostrar à luz da Bíblia onde você chegará. E é justamente essa a proposta. E o nosso referencial para tudo isso hoje aqui é Samuel. Existe algo interessante à luz da Bíblia acerca de Samuel. Porque se você olhar para a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, não há uma promessa, não há uma profecia acerca do nascimento de Samuel. E à luz da Bíblia Sagrada era impossível Samuel nascer. Era impossível acerca de algumas razões. Primeiro, no campo divino. Segundo, no campo angelical. Terceiro, no campo profético. Tanto no campo divino, um silêncio total acerca do nascimento de Samuel. No reino angelical, outro silêncio. E no campo profético, também um silêncio acerca do nascimento de Samuel. Então, era impossível nascer. Impossível nascer. Além disso, biologicamente falando, havia outra impossibilidade de Samuel nascer. Porque quem vai ser sua mãe, a Bíblia diz que ela era estéril. E esse problema
que ela carregava na vida da esterilidade não tinha nada de maligno. Não era uma obra do diabo. Também não era um problema biológico. Entre o que a Bíblia define, era uma obra de Deus. Quando Ana foi ser projetada, biologicamente falando, quando seu pai coabitou com a sua mãe, e que houve a fertilidade de Ana, no seu desenvolvimento uterino, Deus decidiu o seu sexo feminino, e numa regência de propósito divino, Ana viria ao mundo dos homens sem a dádiva maternal. Isso significa dizer que, sem o direito da bênção, da multiplicação e da frutificação de Gênesis 1, 28. Ela veio sem o direito de ser mãe. Haja vista que a Bíblia diz que ela era estéril. Mas a Bíblia diz a razão da esterilidade. A Bíblia diz que o Senhor fechou a sua madre. Fechou a sua madre. Então, biologicamente falando, nenhum ginecologista, nenhum profissional da área médica conseguiria fazer o útero de Ana frutificar. Porque o Senhor fechou a madre de Ana. E a linguagem apocalíptica diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas a porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. Então, logo, ninguém abria a madre de Ana. Biologicamente, era impossível ela gerasse um filho. Ela nasce, infância, adolescência, juventude, fase adulta, casa-se com Penina, estéril. Outra referência bíblica é que ela dividia seu esposo com Penina. Eucana exercia a potencialidade da sua masculinidade, colocando em prática a sua virilidade, coabitando com Penina, gerava filhos com Penina. Vinha exercer sua virilidade, sua masculinidade, colocava toda em ação com Ana, se tornava um impotente, porque a madre era fechada. Então, biologicamente, impossível Samuel nascer. Quando você olha para o campo divino, há um silêncio total. Deus não fala e não se manifesta acerca de Samuel. No reino angelical não há uma menção de anjos falando sobre Samuel. No campo profético não tem profeta profetizando acerca de Samuel. Há uma diferença muito grande entre Isaque e Samuel. Para Isaque nascer, o conselho do Deus Trino foi na casa de Abraão anunciar o nascimento de Isaque. Com Samuel não tem nada disto. Para Sansão nascer, sua mãe estéril, como a mãe de Isaque estéril, o Senhor enviou o seu anjo, a esposa de Manoá, para dizê-la que ela iria conceber e daria à luz a um filho. No caso de Samuel, não tem nada disto. Para João Batista nascer, Deus levantou o profeta Malaquias no capítulo 4 para profetizar acerca do nascimento deles, dizendo: enviarei outro Elias, se referindo a João Batista. No caso de Samuel, não tem nada disto. Então, há um silêncio divino, há um silêncio angelical, há um silêncio profético e, biologicamente, uma madre fechada ou estéril. Ou seja, Samuel não pode nascer. Não pode nascer. Agora, se ele não pode nascer, se você procurar na Bíblia Sagrada, não tem nenhuma promessa ou profecia anunciando o nascimento de Samuel.
Se não tem promessas, por que que ele nasce? Se Deus não fala, se os anjos não falam, se os profetas não profetizam, e a madre não é fértil, então por que que ele nasce? Ele nasce por causa de um propósito. Guarde isso que eu vou falar para os senhores aqui. O que vale na nossa vida não são as promessas. O que vale na nossa vida é o propósito. Promessas são revogáveis. Propósito é irrevogável. Promessas podem ser mudadas. Propósito não pode ser frustrado ou impedido. Então, talvez você sofra uma crise existencial ouvindo: eu tenho promessas, eu tenho a marca da promessa, Deus me fez promessa, e você olha para si mesmo e não tem nenhuma promessa. Não se desespere. O que alimenta a nossa jornada não é promessa, é o propósito de Deus. Não dá tempo para me mostrar cancelamento de promessa e permanência de propósito. Mesmo pecando contra Deus, Deus cria uma circunstância, mas os propósitos não podem ser frustrados. Mas o tempo não me permite isso. Vamos focar biologicamente, profeticamente, teologicamente em Samuel. Por que que ele vai nascer? Por causa de um propósito. E quem vai estabelecer esse propósito? É Ana. E Ana vai estabelecer esse propósito no capítulo 1, versículo 11. E no versículo 11, você conhece bem, mas poucos degustam isso. Diz assim: e votou um voto dizendo. Preste atenção à linguagem de Ana nesse voto. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, num conceito bem simplório, Senhor, governo, dono. Ela está dizendo: tu és o meu dono, tu és o meu proprietário. Minha vida está debaixo do teu governo. Ela diz assim: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, além de ter uma exposição da sua alma aflita, ela reconhece quem ela é. Ela diz: se de mim te lembrares da tua serva, não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Se você olhar para a Bíblia no versículo 11, ou é homem ou é varão. Ela tem a consciência que ela é estéril. Uma mulher estéril, queridos, não faz um pedido desse. Não faz um pedido desse. Porque ela diz assim: se atentares para a tua serva e deres um filho homem, em outra versão, um filho varão. Uma mulher estéril não faz esse tipo de pedido. Uma mulher estéril, ela ora e pede: dai-me filhos. Não importa se vai ser masculino ou feminino, ela quer ser mãe. Ana não. Ana, ela vai pedir o filho, mas ela expõe o sexo. Ela diz assim: só serve se for masculino, só se for varão. Menina eu não quero, eu quero um filho, eu quero um menino. Aí você diz: preconceito? Não. Egoísmo? Não. Vaidade? Não. Discriminação? Não. Rejeição? Não. É muito mais. Isso é feridas na alma. Ela está aflita, mas ela não perde a esperança. Sabe por que ela pede um filho? Porque mesmo ela estéril, ela nunca perdeu a esperança de ser mãe do Messias. Por isso que ela pede um filho, porque havia promessas que um filho da semente da mulher, semente da mulher, seria o Messias.
e ela pede um filho, na esperança de ser mãe do Messias. Só que ela dá um detalhe. Ela diz assim: se tu me deres esse filho, eu não seria a mãe dele, eu não seria a dona dele, não seria a proprietária dele, e ele não vai me servir, ele não será meu, ele será uma oferta sua, porque eu vou pegá-lo, e eu vou doá-lo para ti, todos os dias da vida dele serão teus, nele não passará navalha, e ele servirá a ti por todos os seus dias na face da terra. Então, onde Ana vai gerar Samuel? Você vai descobrir agora. Ana faz esse voto, é um propósito, não há um sinal de Deus, não há nada, Deus continua em silêncio. Agora, olha o versículo 19, eu vou falar algo aqui geneticamente e biologicamente. Olha para o versículo 19 para você entender. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. Está escrito isso na sua Bíblia? E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher. Está escrito isso? O verbo conhecer aqui é diferente do verbo conhecer da gramática portuguesa. O verbo conhecer, tanto na originalidade veterotestamentária quanto neotestamentária, é sinônimo de relação íntima entre um homem e uma mulher. Na verdade, quando diz Elcana conheceu Ana, sua mulher, ela estava fazendo o seu papel de esposo e satisfazendo fisiologicamente Elcana e a si mesmo. Eles estavam coabitando. E olha o final do versículo. E o Senhor se lembrou dela. Não dá para falar muito sobre isso, mas só vou te dar um toquezinho. Deus não se lembrou dela quando ela fez o propósito. Deus não se lembrou dela quando ela estava no templo orando. Deus não se lembrou dela quando ela saiu do templo para dentro de casa. Deus não se lembrou dela quando o sacerdote Eli disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Deus não se lembrou dela. Deus foi se lembrar dela quando ela chega em casa e ela está fazendo algo biológico, emocional, físico, está cumprindo o seu papel de esposa. A união com seu marido. Para você entender que tudo na nossa vida, até aquilo que a gente acha tão normal, tão natural, atrai a presença de Deus. E tem que ser santificado ao Senhor. A Ana diz que ali que o Senhor vai se lembrar de Ana, não diz isso? Nesse ato do Senhor se lembrar de Ana, acontece 3 grandes milagres. Geneticamente, biologicamente falando, o primeiro grande milagre é que em 30 dias no mês a mulher libera o óvulo apenas uma vez. E neste exato momento Ana estava ovulando. Esse é o primeiro milagre. O segundo grande milagre é que um homem, no exercício da sua virilidade, colocando em prática a sua masculinidade, dentro da sua potencialidade, ele libera milhões de sementes. E esses milhões de sementes estavam fazendo uma São Silvestre, disputando um óvulo. E milhões de concorrentes morrem no meio do caminho. E apenas uma semente sobrevive. Este é o grande milagre. E essa semente que sobrevive atinge a membrana do óvulo, chega no núcleo do óvulo, passa pela trompa de falópio de Ana e vai colar na parede uterina de Ana.
Quando cola na parede, uterina de Ana, o Deus dos céus olha e diz: este é Samuel. Agora, um útero que era um deserto, tem um óvulo fecundando. Porque ali é um milagre da vida. Porque quando a semente atinge o óvulo, naquele exato momento da participação humana, da participação tanto masculina quanto feminina, há uma intervenção divina. E é ali que entra a alma e entra o espírito. Ali que entra o DNA de Deus, o parentesco com Deus. Logo, Samuel não vem de Elcana e não vem de Ana. Eles estão horizontalmente deitados, mas Samuel vem verticalmente. Vai me ouvindo. Aí vamos chegar ao versículo 20 que lemos. Vê se a primeira parte do versículo 20 diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, não está escrito isso? Que tempo é esse passado? Que tempo é esse? Vou falar bem aqui, bem simploriamente, só porque eu quero tratar outras coisas com vocês. É o processo gestacional de Ana. 9 meses. E passado algum tempo. Analise comigo. Elcana gerava filhos com Penina. Penina era mãe de filhos. Zombava, escarnecia de Ana. Imagine Penina percebendo a elasticidade da barriga de Ana. Imagine Ana, queda de pressão arterial, diagnóstico, gravidez. Desejos, diagnóstico, gravidez. Imagine Ana aos 9 meses de gravidez e Penina perguntando-a: estás doente? Estás inchada? Estás com barriga d'água? Você está carregando um mioma? Você tem mioma? Imagine. E Ana tendo que responder a Penina: nunca estive tão saudável. Mas você não está com mioma? Você não está com barriga d'água? E você tem que ouvir Ana responder a Penina: não. Eu carrego hoje, dentro de mim, um milagre. Vamos lá. Passado algum tempo, 9 meses, nós precisamos entender que Deus faz tudo certo e Deus não dá nada antes do tempo. Passado algum tempo. Num processo gestacional e de gravidez e de parto, se uma criança nasce de 7 meses, 8 meses, nasce prematura, tem que ir para uma incubadora. Não vai para o leito, não vai para o quarto com a mãe. Gera uma série de preocupação. Se passar das 42 semanas, a criança fica roxa, vai perdendo oxigênio, põe em risco sua própria vida e a vida da mãe. Deus não nos dá nada prematuro para nos gerar preocupação. E Deus não nos dá nada depois do tempo, para que a gente não venha morrer. Tudo que Deus gera dentro de nós é gerado no tempo certo. Só um detalhe: Ana não fez cesariana, foi parto normal. Não antecipe a gestação. Deixa nascer naturalmente. Isso aqui é outra coisa, esse não é meu objetivo. Isso aqui é outro objetivo. Isso aqui é só para mostrar um leque para vocês que a Bíblia é rica.
Aí veja assim, diz que Ana concebeu. Não diz que concebeu, na metade do versículo 20? Então guarde bem isso. Tudo que Deus gerar dentro de você, você vai conceber. Porque a Bíblia diz que Ele satisfaz o desejo do justo, eu vou mostrar isso. Isso que está aí dentro de você não é maligno, é divino. E você vai conceber o que está aí dentro de você. Agora, olha para o versículo final, diz assim, e deu à luz um filho. Não está aí um filho? Agora, lembra lá do voto, o que ela disse? Se me deres o quê? Um filho? Varão ou homem, não foi? E qual a luz que ela deu? Um homem. Ela gerou justamente o que ela pediu. O desejo do coração dela foi realizado integralmente. A Bíblia diz que Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora, e ela deu o nome, chamou de Samuel. Ou seja, você pode dar nome ao seu milagre. E aqui veja o final do versículo para a gente contextualizar. E ela diz, porque eu tenho pedido ao Senhor. Então ela diz que Samuel não foi gerado por Eucana. Ela diz que Samuel foi uma entrega, foi um resultado de um pedido, foi um presente, uma dádiva. Uma dádiva. Então, o resumo disso tudo aqui, já que Samuel não existiu e nasceu, Samuel, a sua vida é um verdadeiro milagre. É a primeira lição que eu quero compartilhar com os senhores, com as senhoras, com os jovens aqui hoje. Guarde bem isso. A sua vida é um verdadeiro milagre. E ouça o que eu vou lhe falar aqui. Se dependesse dos recursos humanos e dos recursos naturais e biológicos, Samuel não nasceria e Ana não daria a luz a ele. Houve uma operacionalidade, uma intervenção divina e um milagre aconteceu. Samuel é muito mais do que um ser biológico. Samuel é a materialização de um milagre em forma de ser humano. É o que eu quero que você entenda hoje aqui. Você é muito mais do que uma pessoa. Você é muito mais do que um ser biológico. Você é muito mais do que um ser social. Você é a materialização de um grande milagre em forma de ser humano. E ouça o que eu vou lhe falar aqui, você não é um resultado de uma relação íntima entre seu pai e a sua mãe. Parece um paradoxo, mas eu vou lhe repetir, vou lhe provar biblicamente. Você não é o resultado de uma relação íntima do seu pai com a sua mãe. Primeira prova, quando teu pai estava coabitando com a sua mãe, eles não estavam pensando em você. Eles não estavam escolhendo o seu DNA. Eles não estavam escolhendo o seu sexo. Eles não estavam escolhendo a cor dos seus olhos. Eles não estavam escolhendo o seu peso. Eles não estavam escolhendo a cor da sua pele. Eles não estavam escolhendo seus traços. Eles não estavam escolhendo o seu cabelo. E prova que eu estou falando que teu pai, você não é resultado de uma relação íntima do teu pai com a sua mãe. Salmo 139, Davi vai dizer, ainda quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, teus olhos me viam, tu contavas meus ossos, sou obra das suas mãos. O próprio Deus chega para Jeremias, que está rejeitando o ministério. Jeremias diz assim, Deus diz a Jeremias, eu te conheci
antes do ventre da sua mãe. Está dizendo a Jeremias, você não existe a partir do útero, você não existe a partir do ventre, você existe antes disso, porque não foi teu pai que te gerou, não foi tua mãe que te gerou, você foi gerado na minha mente, você é meu projeto, você é minha obra, eu pensei em você, eu projetei você, eu sou teu oleiro, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Então você não existe a partir do útero da sua mãe, você existe antes disso. Vocês cantam, antes que eu existisse, tu já falava acerca de mim. Vocês cantam isso. E Deus diz a Jeremias, antes que tu existisse, eu já te conheci. Então você existe antes do ventre da sua mãe. Deus fez um projeto. E daqui a pouco eu vou lhe explicar por que então você foi parar nesse útero. Deus tinha um projeto. Só que, na verdade, você não poderia nascer nessa família, ou na família da América do Norte. Na verdade, você não poderia estar aqui me ouvindo, porque na família que você nasceu, predominava uma esterilidade. Uma esterilidade que sinalizava, não pode ter filho aqui. E que esterilidade era esta? Uma esterilidade econômica. Teu pai não tinha recursos financeiros. E quando comentava com parentes e amigos em ter você, ouvia todos dizer, se você não tem sustento financeiro, por que você vai gerar essa criança? Para ser mais um mendigo? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade residencial. Teu pai e tua mãe dependia de favores dos outros para morar. E às vezes um cômodo, que tinha que ser nesse cômodo quarto, cozinha, banheiro, sala, copa e varanda ao mesmo tempo. E quando comentava em ter você, ouvia parentes e amigos, vocês não têm nem aonde cair mortos. Vai gerar essa criança para morar debaixo da ponte? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade na sua família trabalhista. Teu pai não tinha trabalho fixo. Na linguagem de vocês, dependia de bico. Sua mãe levantava às 3, 4 da manhã para ir lavar roupa para madame, para passar roupa para madame, para ganhar o pão de cada dia. Uma vida sofrida, sem garantia, fazendo diárias, bicos, como dizem vocês, e quando comentava em ter você, ouvia, vocês não têm garantia de trabalho, não têm carteira assinada, como é que vai gerar esta criança? Mais um para ver perambulando pela vida? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade na sua família a nível de vestuário. Sua mãe não tinha o que vestir. Teu pai não tinha o que vestir. Quantas vezes sua mãe pegou o vestido rasgado de outros
para remendar, para cobrir seu próprio corpo. Quantas vezes seu pai colocava papelão dentro do sapato, quando tinha sapato, para tapar o furo, para prosseguir. Dependia de roupas usadas. Quantas calças remendadas teu pai usou? E quando projetava, falava em ter você, ouvia. Vocês não têm como se cobrir, se vestirem? Vai botar essa criança para viver despida, descalça pelo chão? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade, tanto residencial, quanto para se acomodar. Quantas noites teu pai, tua mãe, dormiram no chão em cima de um papelão, onde o travesseiro era o próprio tijolo, e quando projetavam vocês, diz, se vocês não têm nenhum lugar para vocês deitarem e dormirem, vai gerar essa criança para ficar nos caixotes da vida? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade na sua família na área alimentícia. Sua família não era farta. Quantas vezes o seu pai deixou o último grão de farinha para sua mãe comer e ele foi dormir com o estômago doendo, porque não tinha o que comer. E quando projetou ter você, dizia e ouvia, para que gerar essa criança? Mais uma para estar nas portas de restaurante, lanchonete, nos lixões, procurando o resto de comida? Quantas vezes seu pai saiu de casa com a sua mãe, com o estômago doendo já, sem ter o que comer, em busca de um pedacinho de pão dormido, 2 dedinhos de café, e chegaram na casa dos seus próprios parentes, e quando viram seus pais, fecharam as janelas, taparam as panelas, guardaram o alimento para não dar o copo de café e o pão aos seus pais, e o estômago doendo de fome. E quando falava em ter você, dizia, ninguém, você não pode ter, não pode nascer, vai ficar nos faróis da vida, vendendo bala, vai se prostituir, vai usar drogas. Você não podia nascer. Predominava uma esterilidade na sua família, uma esterilidade educacional ou educativa, porque teu pai não era universitário, sua mãe é analfabeta, vieram do interior. E quando falava em ter você, não pode ter. Predominava uma esterilidade na sua família, como predominava na casa de Ana. E por que Samuel nasceu? E por que você nasceu? Sabe por que você nasceu e Samuel nasceu? Porque Deus interviu por causa de um propósito, e Deus mudou a lei que Ele mesmo implantou, que Ele mesmo estabeleceu. Samuel vai nascer baseado numa lei que Deus, está lá escrito, que Deus cerrou a madre de Ana, está escrito que Ana não podia ter filho, e isso era um decreto de Deus. Deus removeu o próprio decreto dele, mudou a lei dele por causa de um propósito. Por causa de você, Deus muda reinos. Por causa de você, Deus muda tronos. Por causa de você, Deus põe o oceano dentro do deserto e o deserto dentro do oceano. Por causa de você, Deus transforma inverno em verão, verão em inverno.
Por causa de você, Deus para sol, para a lua. Por causa de você, Deus acalma a tempestade. Ele altera as próprias leis que Ele criou só por causa do seu propósito existencial. Aleluia! 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 Então, a partir de hoje, aí Samuel nasce, na Samuel o milagre. A partir de hoje, você não precisa mais cantar: Senhor, faz o milagre em mim, faz o milagre em mim. A partir de hoje, você não precisa mais orar: Senhor, faz o milagre em mim. Que Ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu não vou fazer um milagre em você. Aí você vai me dizer assim: como se está aí escrito que tudo quanto pedimos no teu nome será feito? Ele diz: está valendo, isso não foi revogado. Então por que não vai fazer um milagre em mim? E Ele vai te responder dizendo: eu não posso realizar um milagre onde já é o meu próprio milagre. Você é o meu milagre, você é o meu milagre, você é o meu milagre. Deus te trouxe hoje aqui nesta conferência, neste congresso, nesta manhã, para lhe dizer: você é um milagre. Agora deixa eu lhe dizer por que você nasceu nesta casa, neste bairro. Você pensava que Ana morava na capital? Ana era interiorana. Samuel nasceu no interior. E sabe por que você nasceu com esse pai, com esta mãe? Porque Deus tinha um projeto. Na mente dele, esse projeto era você. E Deus vasculhou os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra. Você não acha que Deus não foi na Casa Branca? Foi. Só que lá não tinha o DNA que Deus precisava para materializar o projeto seu. Deus foi no palácio da Inglaterra, foi. Só que a rainha da Inglaterra, a família dela, não tinha o DNA que Deus precisava para materializar o projeto que é você. Será que Deus não foi em todos os confins da terra? Foi Japão, Europa, América do Norte, América do Sul. Deus rodou o Brasil, olhou o Brasil todo. Deus não olhou na família do Silvio Santos. Mas ele não tinha o DNA que Deus precisava. Deus vasculhou os 4 cantos da terra e encontrou um casal e que tinha o DNA para materializar o projeto. E quando Deus olhou e se encontrou este casal, pai do Flávio Pena, mãe da Flávio Pena, e disse assim para a mãe dele: me empresta teu útero, ela é a minha manjedoura biológica. Virou para o pai e falou assim: eu preciso das suas sementes para gerar um fruto que está aqui na minha mente. Aí Deus pegou o projeto Flávio Pena, foi naquele útero e colocou. Quando o pai dele estava coabitando com a mãe, que a semente do pai e com o óvulo da mãe se uniu, Deus foi lá e interviu: Flávio Pena. Por isso que você nasceu nesta casa. Você poderia ser filho do maior empresário, do maior milionário, do presidente da república, mas eles não tinham o DNA que Deus precisava. E deixa eu lhe dizer, você é justamente o que Deus projetou para você ser. Pare de ir para frente do espelho procurar defeito em você. Quem é magro fica reclamando porque quer ser gordo. O gordo fica reclamando porque você quer magro. O baixo fica reclamando que quer ser alto.
O alto reclama porque se é baixo. O cabeludo reclama que quer ser calvo. O calvo reclama porque quer ser cabeludo. O louro reclama porque quer ser cabelos negros. Quem tem cabelo negro reclama que quer cabelo louro. Quem tem olhos negros reclama que quer olhos azuis. Quem tem olhos azuis reclama que quer ter olhos castanhos. Querido, pare de procurar defeito. Você é justamente o que Deus projetou para você. Por acaso o olheiro divino errou em fazer o vaso? Por acaso aquele que te criou se equivocou? Não, ele projetou você. No entanto, você está gravado na palma dele. Quando ele quer ver você, que você tenta se fugir, tenta se ocultar, ele só abre a palma da mão e diz: você está aqui, você é exatamente o que eu projetei. Então deixa eu dizer algo aqui para vocês. Vou tratar um pouco aqui de crise existencial com vocês. Pare de pressionar os seus pais. Pare de pressionar os seus pais. Pare de ofender os seus pais. Pare de oprimir os seus pais. Pare de magoar os seus pais. Pare de entristecer os teus pais. Como? Exigindo no aniversário de vocês aquilo que a filha da madame tem, aquilo que pessoas do seu lado, vizinhos, têm condições para dar, que teu pai não tem condições para dar. Pare de dizer que a tua casa é um inferno. Pare de dizer que você preferia ter nascido morto. Pare de dizer que você não aguenta mais. Pare de bater a porta na cara da sua mãe e do seu pai, exigindo sapato novo, roupa nova, exigindo um monte de coisa. Fulano tem, ciclano tem, ele tem, por que que eu não tenho? Por que que eu fui nascer nessa família? Você nasceu nessa família, querido, porque era a única família que tinha um DNA para você nascer, porque se elas não têm, nem você estaria aqui. Pare de Natal estar exigindo coisa que seu pai e sua mãe não têm condições para dar. Você sai, bate a porta, você não sabe a cena. Tua mãe entra em desespero, bebe as lágrimas. Porque você fica exigindo coisas que eles não têm condições de dar. Não é porque eles não querem dar, é porque eles não têm condições de dar. Então não ofenda, não magoe, agradeça pelo que tem. Você sabia que a sua mãe recebeu proposta para abortar você? E ela passou o que passou para você estar aqui? E agora você fica pressionando-a, exigindo-a. Aí você me questiona. Então por que, me permite, então por que eu não nasci na família do Silvio Santos? Por que eu não sou a irmã ou filha de um grande milionário, de um presidente da República? Eu vou lhe responder biblicamente. Em Samuel. Eu vou lhe responder biblicamente em Samuel para você entender o propósito da sua existência. Samuel é a semente bendita que Deus plantou no útero de Ana. Toda a vida de Ana se resume em 2 capítulos. Primeiro capítulo, antes de Samuel. Segundo capítulo, depois de Samuel. Antes de Samuel, Ana era aflita, rejeitada, maldita, desgraçada, triste,
rejeitada, abandonada, infrutífera, estéril. Pós Samuel, bem-aventurada, fértil, multiplicadora, mãe de filhos, próspera, abençoada. Preste atenção num detalhe. Eu vou usar aqui uma linguagem biológica e genética. Quando Samuel sai do útero de Ana, ele traz consigo de uma vez por toda a remoção da esterilidade. Ela nunca mais foi estéril. Pelo contrário, após ele, ela ainda vai gerar mais 5 filhos. Ouça-me, Ana nunca mais foi a mesma pessoa após o nascimento de Samuel. Receba esta palavra. Primeiro, você é a semente bendita que Deus plantou nesta família. Segundo, a tua família nunca mais foi a mesma após o seu nascimento. Você é um divisor de águas na história da sua família. Deus te plantou nesta família para quebrar maldição, para remover escassez, para suprir necessidades e para dar aos seus pais aquilo que ele nunca imaginou a ter na vida. Vou dizer um pouco mais por que você existe, para você entender aqui. Preste atenção num detalhe biológico. Preste atenção num detalhe biológico. Ana está grávida de Samuel, não está? Ok? Aí eu pergunto a vocês, ali tem um filho? Ali tem um feto? Ali tem um ser humano em projeção, em desenvolvimento? Sim ou não? Biologicamente, sim. Na mente de Deus, não. Biologicamente, ela está carregando um filho, não está? Na mente de Deus, ela está carregando um profeta, um sacerdote e um juiz. Então, ouça-me aqui. Deus não usou o útero da sua mãe como quartel-general do inferno, do diabo, para gerar mais uma prostituta, para gerar mais um traficante, para gerar mais um drogado, para gerar mais um cracudo. Deus usou o útero da sua mãe para gerar um profeta, para gerar um sacerdote, para gerar um juiz. Aleluia! Deus não usou o útero da sua mãe para gerar cavalo para Satanás. Deus usou o útero da sua mãe para gerar adoradores, para gerar pregadores, para gerar profetisas, para gerar missionárias, para gerar instrumentos de Deus. Eu estou falando a profetas, eu estou falando a sacerdotes, eu estou falando a juiz, porque quando Deus olhou para o ventre da sua mãe, que ela estava ouvindo, aborta, 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 o Espírito de Deus falou, não aborta, eu vou te dar graça. Aí tem um profeta, aí tem um sacerdote, aí tem um pastor, aí tem um adorador. Eu vim falar a este adorador, eu vim falar a este profeta.
Será que eu estou falando a Samuel ou estou falando aos filhos de Penina? Então, já que eu falei nos filhos de Penina, lembra de Penina que zombava, escarnecia de Ana? Lembra que gerava. Penina sempre gerou filhos. Ana não gerava. Só que quando Ana foi gerar, Ana não gera filho, gera milagres. Então ouça-me aqui. Cadê os filhos de Penina? Aí eu pergunto a você, quantos livros filhos de Penina escreveram que estão na Bíblia? Me dá os nomes dos filhos de Penina. Cadê eles? Quantos livros Samuel escreveu? Os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, para ir para o trono, teve que passar debaixo da mão de Samuel. Sabe o que é isso? São aqueles parentes, aqueles vizinhos que viveram em pompa, que viram teu pai na prova, na miséria, que disseram, não gere. Procure por eles hoje. Veja onde está tua família. Veja onde você chegou. Você é Samuel! Agora eu vou mostrar o teu destino e aqui eu vou encerrar porque meu horário já findou. Eu vou mostrar teu destino. Eu vou mostrar onde você chegará. Eu vou mostrar onde você vai chegar em Samuel. Vou mostrar onde você vai chegar. Vou mostrar teu destino. Ouça-me que eu vou mostrar teu destino. Eu não sei se dá para botar na tela, quem está jogando, não sei se dá para botar um texto. Se der para colocar o texto, põe Hebreus 11:32. A galeria dos heróis da fé. Põe Hebreus 11:32. Enquanto está você abrindo e procurando, vamos aqui comigo, para a gente não perder a linha de raciocínio. Ana está na galeria dos heróis da fé. Penina está na galeria dos heróis da fé. Elcana está na galeria dos heróis da fé. Eli está na galeria dos heróis da fé. Os filhos de Penina estão na galeria dos heróis da fé. Agora vai em 11:32 de Hebreus. Vê se Samuel está na galeria dos heróis da fé. Vê se Samuel está na galeria dos heróis da fé. 11:32 de Hebreus. Vê se está. Sim ou não? Sim ou não? Está ou não? Ana está. Elcana está. Mas Samuel está, não está? Então receba esta palavra. Aonde teu pai e a tua mãe não conseguiram chegar, você chegará. Ouça-me. Sabe aquela faculdade, aquela universidade, que seu pai só ia lá para cortar a grama e a sua mãe só ia lá para fazer a limpeza? Você se formará naquela universidade. Sabe aquela sala, aquele auditório, aquele centro de formatura que sua mãe só ia para servir café? Você chegará lá e ela não vai servir café, ela entregará o diploma do seu curso, da sua profissão. Sabe aquela empresa, aquela diretoria, aquele banco que eles eram apenas os serventes, vão te ver lá dentro. Aqueles que disseram, vai ser mais um drogado, mais um traficante, mais uma prostituta, vai ter que olhar para cima e dizer, lá vai a doutora, lá vai o doutor, lá vai o profeta, lá vai Samuel, lá vai. Sabe aquela casa que você reclamava, olha, não tem que dividir o travesseiro, tem que dividir a cama, tem que dividir o lençol. A casa que você sonhava e pediu ao teu pai, que ele nunca tinha condições de dar, é você que vai construir a casa, é você que vai dar a casa para ele, é você
você que vai realizar. Sabe, o automóvel que você sempre sonhou, é você que vai comprar e você vai dirigir para o teu pai. Sabe por quê? Você chegará aonde